Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos ascrissi. Christos anest. Cristo ressuscitou. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos hoje ao quarto domingo de Páscoa, onde comemoramos a leitura a respeito da cura do paralítico. Todo esse período pascal, nós vamos observar que a partir de agora a Santa Igreja nos coloca de maneira proposital todas as curas que Nosso Senhor realizou com a participação e intervenção do elemento água, de uma piscina de água, de uma torrente de água. Tanto agora no caso da cura do paralítico, no pórtico das ovelhas, como também no domingo que vem a mulher samaritana diante do poço de Jacó, como depois a cura do cego de nascença. Todos esses eventos e essas curas e esses acontecimentos vinculados àquilo que é uma fonte de água. E não é por acaso que no período pascal a Santa Igreja separa dentro do Evangelho de João essas simbologias da água para tratar desse tema, desse período que nós estamos do Pentecostarion. Com isso a Santa Igreja quer nos dizer que a nossa Páscoa está diretamente ligada àquilo que é a nossa fonte batismal. Todos esses milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a tradição judaica que acabou formando a piscina de Siloé, ou seja, a piscina de Betesda, no pórtico das ovelhas, assim como também o poço de Jacó, todas essas imagens bíblicas eram, na verdade, prenúncio daquilo que era a nossa futura pia batismal. Quando depois que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, através do Pentecostes, o sacerdócio apostólico, nós temos a graça de, através do dom do sacerdócio que a igreja recebeu, podermos ser feitos partícipes da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós participamos de maneira individual? Cada ser humano, individualmente, pode participar da própria morte e ressurreição de Cristo através de mergulhar 3 vezes na pia batismal. Assim como Nosso Senhor Jesus Cristo 3 dias estava no Hades, destruindo a morte, assim também nas 3 imersões, nós participamos desses 3 dias de morte de Cristo, em sua paixão e sua morte. E também participamos dessa morte no batismo. Pelo batismo participamos em sua santa ressurreição. E é por isso que nesse período de Páscoa, a igreja estabelece para nossas leituras esplendorosas desses milagres, esplêndidos em relação à fonte de água, mostrando-nos que a nossa Páscoa, ou seja, a Páscoa como um todo, a ressurreição de Cristo, a nossa própria ressurreição está extremamente vinculada com aquilo que é o nosso próprio batismo. É ali que nós participamos de alguma ressurreição, qual for esta que nós imaginarmos em nossa mente. A única ressurreição que nos importa é a ressurreição de Cristo, quando ele desceu e pisoteou a morte, venceu a morte. E a morte não teve mais poder sobre a vida, porque a morte não poderia conter a vida. Então, uma vez que a morte engoliu a vida, a morte foi destruída, explodiu. E nesse mesmo momento, Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, liberta todos das ataduras da morte, todos que criam em seu nome. E da mesma maneira, será assim para todos que depois participarem em seu batismo. É por isso que é dito que quem crê e for batizado, está salvo. Quem não crê e não for batizado, está condenado. Porque como é que a pessoa vai poder participar da ressurreição de Cristo se não participou em seu batismo que ele estabeleceu, que ele deixou instituído como sacramento, vinculado aqui à noção de Páscoa? É por isso que nós vamos iniciar essas leituras. Em relação ao Evangelho de hoje, nós vemos um homem paralítico há 38 anos. Se nós lemos do Evangelho do grego original, veremos que ele de propósito está separado aí como se fosse há 30, ou seja, há 3 e 8 anos, interpretando-se, portanto, 3 décadas e mais 8 anos. Mas no grego está de propósito seguindo a palavra, 3 e 8 anos, ou seja, 38 anos. Significa que toda a humanidade, de maneira geral, está paralítica, caída. E antes da vida de Cristo, era ignorante para a Trindade, ou seja, o número 3 representando a Trindade, e tampouco estava caída porque não podia participar da ressurreição de Cristo, e o número 8 representa justamente o dia da ressurreição. Então, quando diz de uma maneira geral que havia um paralítico, por acaso ali, há 38 anos, de propósito, Nosso Senhor quis curá-lo no 38º dia de sua paralisia, esperando ali no pórtico das ovelhas, para que mostrasse ele, depois a nós, que ele veio para curar toda a humanidade e levantá-la da ignorância da Trindade, ou
Só o Filho do Homem veio ensinar-nos a Trindade e, ao mesmo tempo, somente Ele também veio nos dar a revelação de sua ressurreição. A partir desse contexto, portanto, é que a humanidade inteira, paralítica há 3 e 8 anos, sem saber nada sobre a Trindade, sem saber nada sobre a ressurreição, sem ter poder para levantar-se da morte, a morte tendo poder sobre ela, ela agora, encontrando Cristo, irá levantar de sua paralisia, tomar o seu leito e andar. E em relação a este homem, é exatamente isso que aconteceu agora de maneira individual com ele. Ele estava ali, obviamente nós sabemos agora, vou dar a vocês um pouco da história sobre o Pórtico das Ovelhas. Essa piscina de Betesda acabou ganhando esse poder e essa energia devido ao fato de que todos os cordeiros que iam ser imolados, eles eram purificados e lavados nessa piscina. Significa, ao longo de todos os anos do sacerdócio judaico, conforme essas ovelhas que iam ser sacrificadas, após serem imoladas, eram lavadas na piscina de Siloé, se diz a tradição que por algum motivo Deus utilizou disso para conceder a graça de energizar esta piscina. O que significa na prática essa energia? Uma vez por ano, um anjo descia do céu e agitava as águas. Quando ele agitava as águas, assim nos ensina a Santa Igreja, quem era esse anjo? Se vocês estiverem atentos às leituras das vésperas e das matinas de hoje, deviam ter percebido, conforme estávamos lendo, que o arcanjo Miguel era o anjo que descia e agitava as águas, dando energia curativa a elas. Então, o primeiro que fosse, corresse e mergulhasse, era o primeiro a ser curado. Isso também é uma imagem genérica do nosso próprio arrependimento. Quando nós entendemos que é mudança de mente, o que é metanoia, cada um de nós é como se fosse o primeiro querendo competir com o outro para mergulhar na piscina de lágrimas. Todos nós, quando entendemos que a única coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa mente, isso chama-se arrependimento, mudança do nous. Nós vamos entender então que o único objetivo nosso aqui é como se fosse uma competição de quem mais pode correr para jogar-se, não só na pia batismal, como vem como um catecúmeno, um pagão, um gentil, que vai ser batizado, correndo para a fonte de arrependimento, que é o batismo, mas depois disso, todo cristão ortodoxo continua correndo para outra piscina de Betesda, que é a piscina das lágrimas, oriundas não de emocionalismo, não de sentimentalismo, senão elas são até demoníacas. Quando nós estamos na oração e sem um guia experiente para nos filtrar essas emoções, e por isso a necessidade de todas as vezes repetimos, para orar, não existe oração se nós primeiro procurarmos uma pessoa e falarmos para ela o que é que nós pensamos, o que é que acontece com a nossa mente e nosso coração quando nós estamos supostamente achando na nossa mente que estamos rezando. Por exemplo, semana passada, nosso bispo presenteou, pedi por caridade antes, fiz uma carta formal pedindo alguns utensílios e botei a quantidade de shots que eu queria esse ano. E demos aos nossos, em gerais, catecúmenos. Essa ferramenta, se ela não é utilizada com um guia, ela é como uma faca, isso é uma espada. Todo bebê que não tem experiência, nem uma espada que ele vai se fazer, ele vai se cortar ao brincar e manuseá-la com os golpes, não é? Ele não tem a destreza de punhos e a sutileza para poder conseguir ter a firmeza e a sutileza e não se cortar na destreza. A mesma coisa é o shot aqui. Quando nós damos isso a alguém, nós somos muito clínicos em relação ao seguinte: você ganha, eu não vou tomar de novo, porque o que deu está dado. Mas se não confessar os pensamentos, você não tem autorização de rezar nesse shot. Continue ele como enfeite, guarde, até que um dia você tenha capacidade de dizer os seus pensamentos. Senão o que acontecerá? Ou a pessoa estará entrando numa oração fria, que não aquece o coração e vai desanimar, ou numa oração emocional. Ou pior, numa oração extremamente espiritualizada, claro que sim, mas oriunda do mundo das trevas. É por isso que nós dizemos, quer fazer oração do coração sem abrir os pensamentos? Está bem. Você pode fazer de maneira gradual, quando você se dirige, quando você deita, quando você acorda, diga a maneira média: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Para o shot que somente com autorização de quem procura um guia, primeiro fala os seus pensamentos, aí você pode dar a ele a autorização. Isso aconteceu até comigo. Quando eu também cheguei na ortodoxia, ninguém me autorizou a ser um homem exótico que sai por aí com o shot balançando e rezando conforme quer. Não é assim que funciona. Um pai que ama não vai dar uma espada e dizer: veja, toma um machado, toma uma espada, vai lá e faz que eu não vou te treinar, não vou te ensinar. A chance de dar errado é quase grande, não é? Principalmente nós temos inimigos para roubarmos isso contra o nosso favor. Então isso é a maneira prática onde nós vamos aprendendo de nos diferenciar
principalmente nessa era da falsa ortodoxia, a era da ascensão do anticristo, já se sabia, como já nos ensinou Santo Inácio Bryanchaninov, São Teófilo Recluso, São João de Xangai, que o número e lá, Paísos Velitkovsky, quando traduziu a Filocalia do grego para o eslavo, já dizia, a partir de agora, inúmeras pessoas vão ter acesso ao que é a oração no mundo inteiro, mas a quantidade de prelastes que vão se surgir são muito maiores do que aqueles que vão aprender a orar, justamente por isso, porque sabia-se que seria uma ferramenta boa divulgar essas informações, mas como as pessoas iriam fazer de maneira ostensiva e pessoal, a pessoa, na verdade, entra em um grau de prelast. E é o que nós vemos na nossa geração. Em toda uma geração nós temos dificuldade imensa de encontrar uma só pessoa que consegue se deificar. Como disse o Serafim, toda uma geração, se deifica. Essa é a proporção. Como é que nós vamos então dizer que todo mundo vai conseguir rezar sozinho? Isso é a nova ortodoxia, é o que eu chamo de ortodoxia virtual. A ortodoxia das redes sociais que só produzem prelasts. É muito triste, na verdade, isso aí. É uma coisa que me deixa muito chateado até. Então nós gravamos, por exemplo, um sermão, as pessoas escutam e eu creio que isso é o limite. Mais do que sermões, mais do que artigos traduzidos, nós não temos muito o que fazer nas redes sociais. Quem quer que viaje, que venha, como nós vemos todos os anos desde que fundamos a nossa missão, pessoas já vieram da Espanha, pessoas vêm do norte, do sul, do leste, do oeste. Quando encontra essa verdade e não tem algo próximo, a pessoa vai até a fonte, não é? Depois a pessoa procura algo que é próprio dela. Quando não é próprio dela, não adianta. A pessoa pode lutar. Quando ela não é própria da oração, ela não vai nunca aprender a oração. A oração é dada a quem é próprio dela. Não adianta a gente forçar as coisas e querer aprender as coisas sozinho. O Espírito Santo também só se dá a quem é dele. Quem não é, vem e vai embora. Não é assim que funciona? Por isso nós temos que estar muito atentos a essas questões todas. E esses evangelhos, a partir de agora, todos vão nos ensinar isso no período pascal. A graça do Espírito Santo vem com poder para mudar nossa mente através do arrependimento. E o arrependimento é a mudança de mente. E isso está vinculado, após o batismo, na pia batismal, com a nossa fonte de lágrimas. Sem essa maneira clínica interior de viver, a capacidade de conseguir ser examinado interiormente, nós não conseguimos curar a nossa paralisia, como vemos hoje, nem tampouco vamos saciar a nossa sede de Deus, como no domingo que vem, da mulher samaritana, Santa Fotina, e nós não conseguiremos nunca também termos a nossa cegueira espiritual curada. E como já dizem os nossos santos padres, que nessa vida não consegue curar a sua cegueira espiritual, não abre seus olhos nesta vida, tampouco ela abrirá na próxima, será um cego espiritual quando morrer. Se você não vê Deus nesta vida, tampouco verá na próxima. Então veja como esses domingos finais do Pentecostarion são muito ricos para nós. Nós vamos daqui a pouco chegar à festa de meio Pentecoste. Qual é o tema de meio Pentecoste? Será justamente a Águia Sofia, a santa sabedoria de Deus. Será comemorado no meio Pentecostes. E qual é o evangelho do Pentecostes? Todo ele vinculado justamente à fonte de água vida, como nosso Senhor disse, quem tiver sede. Por isso que no Pentecostes, no meio Pentecostes, nós estamos no período que nós estamos chegando no limiar. De um lado nós temos o rio, o riachuelo, o córrego da Páscoa. Do outro, o córrego do Pentecostes, nós ainda não chegamos. Conforme nós vamos chegando a esses dois afluentes se unindo, uma fonte de vazão de água aumenta, que é a festa do meio Pentecostes. É por isso que nós no monastério em Boston, por exemplo, celebra com muito fulgor o meio Pentecostes, que não é uma das 2 décimas, mas é uma festa também grande, ainda que não uma das 12, é uma festa exuberante, porque nós vamos chegar agora no meio da afluência das graças da festa do Pentecostes, da festa da Páscoa, no meio Pentecostes. E todos esses temas são relacionados ao auge da nossa vida espiritual. Veja que maravilha é o ciclo litúrgico. Nós viemos da Quaresma, nos purificando, por quê? Porque tanto jejum era necessário, senão nós não conseguiríamos agora, em todo esse período pascal, receber as graças que nos são dadas. Muitas graças e estupendas maravilhas estão nesses períodos que nós vemos agora, domingo a domingo. Só que se nós tivéssemos sido preparados pelo jejum, essa graça seria para nós, ela inerte, latente, ela até nos queimaria e não nos daria absolutamente nenhum efeito em nossas mentes e nossos corações. Isso vale para vocês. Lembram que no ano que vem, quando voltar a Quaresma, façam de novo com mais ânimo e tentem se desafiar um pouco mais, entendendo que o jejum, a purificação da mente através do jejum, através das vigílias, das prostrações, elas têm um papel cirúrgico e terapêutico ali, para que quando nós chegamos na Páscoa e todo esse período do Pentecostarion, nós tenhamos tanta purificação
na medida que conseguimos e que Deus nos quis dar, conforme a vontade dele, mais do que a nosso esforço, a gente está preparado para receber graças. Todos aqueles que são sensíveis espiritualmente, que são já mais antigos, vão percebendo como são privilegiadas essas liturgias pascais. Até a festa da Ascensão, nós estamos no período pascal. E até a festa da Ascensão, iniciamos e encerramos nossas orações com o tropário pascal. Tão grande é esse período que nós vivemos e tão maravilhosa é essa época, essa estação anual do Pentecostarion. E esse homem, portanto, que estava aí há 38 anos, não tinha quem colocasse ele nessa piscina, que era agitada pelo arcanjo Miguel. Ele passou ali 38 anos e, como era paralítico, não tinha como ele mesmo jogar e se mergulhar, nem correr para tentar ver quem iria ser o primeiro a entrar nessa piscina e ser curado de qualquer enfermidade, seja ela qual fosse. Então ele esperou ali, pacientemente, como a humanidade, também enferma, ela não podia por ela mesma entrar no batismo. Não havia possibilidade de ressurreição e de cura da morte para a humanidade. Ela teve que esperar 3 e 8 anos. Ou seja, vinha alguém ensiná-la sobre a Trindade e dar a ela a graça da ressurreição da sua natureza humana, vencendo a própria natureza humana em Cristo, a própria morte. E essa foi a espera da humanidade longa, 38 anos. E nesse homem, a espera o produziu nele algumas coisas que precisamos entender aqui. Então, São João Crisóstomo, quando nos ensina os detalhes sobre essa homilia do paralítico, nos diz que há algumas coisas que o diálogo dele com Cristo nos revela sobre o seu eu interior. Não foi à toa que Nosso Senhor escolheu ir ali e curá-lo. Exatamente esse homem. Certamente é porque esse homem era diferenciado interiormente por algum motivo e Cristo quis dar o benefício a ele pelo que ele era interiormente. A primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: quando Nosso Senhor Jesus Cristo chega lá, pergunta para ele: e aí, queres estar curado? Eu digo por mim mesmo, se eu estou há 38 anos enfermo, paralítico, deitado como um mendigo, e alguém chega ali, sabendo que eu estou ali, óbvio, querendo alguma coisa em relação àquela piscina curativa e milagrosa, e alguém chega e me pergunta: você quer ser curado? O que é que eu responderia? Você tem algum problema mental? É o que eu responderia. Qualquer um de nós, se tiver o mínimo senso de orgulho, nós íamos dizer: mas o que é isso? Que pergunta é essa? É claro que eu quero ser curado. Que pergunta é? Ou seja, sentimos ofendidos, levaríamos para o lado pessoal, com uma abordagem dessa, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo simplesmente chega para ele e pergunta exatamente isso: queres ser curado? E esse homem, vemos que o fato de ele ter sido ali paciente, 38 anos, produziu nele uma paciência infinita, produziu nele virtude, produziu nele uma capacidade interior de ser alguém paciente. E ele não levou para o lado pessoal, não se sentiu ofendido, não perguntou, é óbvio, não, apenas respondeu o que lhe foi perguntado e nada mais, como homem humilde e obediente. Senhor, eu quero, mas é que não tenho, sou paralítico e não tenho um homem que me leve ali. Então, Nosso Senhor disse imediatamente, já não precisando mais de nenhum tipo de cura, de piscina, coisa nenhuma, Nosso Senhor, sendo Ele a própria fonte de cura, diz a ele: então, te digo, teus pecados estão perdoados. Pega o teu leito, levanta e anda. E naquele mesmo momento, ele, suas juntas, suas articulações, seus músculos, tudo foi enrijecido e tonificado novamente, e ele pôde levantar-se e andar como uma pessoa sadia e normal, e todos viram, e também era dia de sábado. Então nós vemos, meus queridos cristãos ortodoxos, que aqui neste evangelho de hoje do paralítico, além de grandes explicações maravilhosas sobre o arrependimento, nós temos também a explicação sobre o papel de doenças na história da natureza humana. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com seu Pai, o Espírito, criou o mundo visível, o mundo invisível, viu que tudo era bom, ele não criou morte, não criou doença, não criou aflição, não criou paralisia, não criou cegueira, não criou nada, nem dor, nem gemido, nada existia. Certamente imaginamos a experiência de Adão, após ser expulso do paraíso, olhar que só existiam as estrelas, o cosmos, e ele teria que sobreviver, tornar-se um caçador, um coletor, e simplesmente, ao entender o que era esse corpo que ele recebeu, perceber, ao se beliscar, ao examinar a sua natureza humana que ele recebeu, a qual ele não tinha desta maneira animal, dizendo a primeira coisa: dói, existe dor, coisa que ele não conhecia quando estava no paraíso. Então, a partir do pecado, vemos aí que o primeiro instante que Adão foi expulso do paraíso, ele já possuiu a primeira informação: dói.
Dói aqui, dói a fome, dói a sede também dói, tudo é ruim, tudo parece que é sofrimento, é um mundo caótico, um mundo de aflição, não é? E Deus ainda bondoso, poderia ter deixado o mundo no caos, mas estabeleceu as leis bioquímico-físicas para que o mundo tivesse a mínima ordem, mesmo submetido à influência do homem pecador. E a partir daí o que acontece é que, através do pecado, entra a morte, com a morte entra a corrupção, e com a corrupção nós vemos um mundo de dor, aflição, gemido e doenças. Só que nós temos que entender que o mundo interior desse paralítico, após 38 anos de doença, esse mundo exterior mudou. Nós denotamos, como diz Crisóstomo, que a enfermidade grave veio a ele, muito provavelmente por conta de um pecado e um estilo de vida pecaminoso que ele tinha. Porque Nosso Senhor, quando cura, diz enfaticamente, cuidado, para que não peques mais e alguma coisa pior te suceda. Significa que nesse caso específico, é muito provável que o estilo de vida que ele tinha antes da doença era algo grave. Se um homem justo vive 70 anos, 80 se ela for muito vigorosa, mais do que isso é dor e mesquinhez, como diz o Salmo, peguemos a metade do homem justo, 35 anos. Se esse homem ficou 38 anos paralítico, significa que no mínimo ele gastou mais da metade da vida dele doente. Isso produziu nele um efeito de virtude, um efeito de uma mente purificada, uma mente paciente e capaz de ver até uma interpolação dessa tão crítica, no sentido de se levamos para o pessoal, é claro, torna-se algo bastante crítico e pejorativo. Você quer ser curado? É como quase uma ofensa, não é? Mas ele não levou para o lado pessoal. Purificado, manso e paciente, apenas perguntou o que foi lhe dito. Eu quero, mas não tem homem que me leve. É uma coisa óbvia que não tinha homem que o levasse, porque ele era paralítico, não é? Então, vemos que o mundo interior dele, não importa o que ele tenha sido, mudou. Tornou-se homem virtuoso. E aqui vemos que o papel, portanto, das doenças após a queda, ele foi ajustado e utilizado por Deus e por Cristo ao nosso favor, contra a nossa vontade. Significa isso. Da mesma maneira que na Páscoa Nosso Senhor utilizou da morte para destruir a própria morte, dando-nos fonte de vida eterna através de sua Páscoa e sua ressurreição, pois ele utilizou da isca de seu corpo humano para ser capturado pelo Hades como se fosse um verme, e esse peixe, esse belial que o engoliu, explodiu ao ver que na verdade havia engolido não um homem, mas um Deus. Da mesma maneira, nosso Deus agora aproveita-se da morte, que não foi algo que ele criou, algo que foi fabricado pelo pecado, e utiliza-se dela para produzir coisas boas, ao contrário do que elas são, que são ruins. Significa que tudo tem a ver com a nossa vontade. O nosso objetivo é nós mesmos, voluntariamente, tomarmos a nossa cruz e nos arrependermos, mudarmos de mente, negarmos a nossa vontade em tudo e buscarmos a união com Deus já nesta vida. E não vou dizer que nós não nos importemos com isso algum momento, que a gente não dê um pequeno esforço, que a gente não se esforce ali, não se esforce aqui, não faça um jejumzinho ali, não faça uma vigília, não, que nosso esforço não existe, eu não vou dizer que não existe, existe, mas ele não é suficiente. A vontade humana, inevitavelmente, ela vai, hora e outra, querer tender para fazer a sua própria vontade. Então, nosso Senhor, sabendo que o pecado, que é justamente a fruto da vontade humana, vai surgir e vai gerar doenças, vai gerar dor, enfermidade e sofrimento, nosso Senhor, então, observa cada um de nós e, dentro da sua sabedoria divina, ele permite, obviamente, que essas doenças continuem em nós e não vai interferir. Tampouco vai dar a cura imediata. Vai nos deixar ali como se fosse em banho-maria, comendo na unha, cada ano de doença. Não sabemos quando ela nos visitará, mas uma hora ela nos visita. Nenhum de nós pode dizer que é totalmente saudável, isso não existe. Nenhum de nós pode dizer que é totalmente um tanque e de imunidade, que não tem algum tipo de enfermidade. Cada um de nós tem algum probleminha. Alguns têm o nervo ciático atacado, outros têm enxaqueca. Sempre haverá alguma doença. Ninguém é um super-homem. E hoje, principalmente nesse mundo de hoje que nos cobra que a gente tem que comer sempre 100% correto, que nós temos que todo sintoma de doença não pode ser aceito, porque tudo tem uma explicação, nós temos uma explicação que isso gera ali, depois uma explicação no intestino, na mente, na célula, na mitocôndria. Ok, isso é bom por um certo ponto que
é um conhecimento que nós temos, uma ferramenta medicinal. Nada novo, porque todos os antigos sabiam como se curar através de um estilo de vida mais natural. Não precisa muita coisa, muita sofisticação. Isso gera até vaidade e orgulho. Querer saber os porquês dos porquês. Mas a verdade plena é que não sabemos quando. Mas a doença vai nos visitar. Seja quem for, qual for o ser humano, ele nunca passará pela terra sem passar por alguma enfermidade, não é? E isso é fundamental que um cristão ortodoxo tenha ele a noção de qual é o sentido e o papel das doenças, das enfermidades na história da humanidade e como nós podemos tirar até benefício disso. Quando nós somos visitados por enfermidades, nós temos que entender que aquilo ali vai ser usado por Deus no nosso favor, contra a nossa vontade. Porque o que nós não conseguimos completar voluntariamente em arrependimento, o que nós não conseguir refletir naturalmente pela nossa vontade, querendo obter o perdão de nossos pecados, Deus, pela tradição da Igreja Ortodoxa, sabemos que utilizará daquele sofrimento e daquela dor para, na hora da nossa morte, completar o nosso arrependimento e completar o perdão de nossos pecados, utilizando aquilo, a doença, como cura, a morte como cura da própria morte, e a doença como cura da nossa falta de arrependimento e de perdão de pecados. Quando nós encaramos a doença dessa maneira, vocês podem ver que a nossa mente já muda bastante. Ao mesmo tempo, vamos ver a morte com outro tipo de olhar, não é? Vamos ver a morte como, na verdade, sendo agora em Cristo, a morte não é mais um momento para a tristeza. A morte em Cristo agora não passa a ser um descanso, onde as pessoas que morrem, devidamente confessadas e comungadas na Igreja Ortodoxa, elas não vão para o Hades. Elas não vão para o lugar de trevas e obscuridade como era antes. Agora elas vão descansar no paraíso. Logo, a morte agora é algo de ser comemorado. É algo que nós devemos festejar e jamais nos desinteressermos pela morte, porque todo cristão tem como bandeira a ressurreição de Cristo. Pode a morte agora ser motivo de tristeza para nós? De maneira alguma. A morte é motivo de alegria, porque agora o significado dela é usado a nosso favor, como lugar de descanso, um tempo para descansar no paraíso, no seio de Abraão, até que Cristo possa voltar em sua segunda vinda. Da mesma maneira, agora as doenças já não são para a morte de caráter pejorativo. Todo cristão ortodoxo sabe muito bem o quanto ele deve agradecer a Deus e dizer, eu sei que Deus me ama bem, porque Ele me visitou com uma doença. Então significa que isso está sendo para mim uma grande oportunidade de cura de minha alma. Essa é a mentalidade. Mas nós temos também as pessoas que acabam levando as doenças para um lado de vitimismo, de estrelismo. Todo doente ele tem que estar sempre ajustado da mente, porque a doença, em geral, produz danos psicológicos. É muito difícil que uma pessoa doente, sem uma virtude realmente real dentro de si, uma graça do arrependimento efetiva, ela tampouco vai deixar a doença trabalhar nela como um ortodoxo deveria deixar. Ela vai entrar ou em desespero, ou em reclamação, sem aceitação, sem saber, querendo saber os porquês disso, com a maioria da ignorância, ou também, tendo o privilégio da fé, sem o arrependimento, ela também utiliza a doença não ao seu favor, mas sim a sempre procurar atenção, podem estar sempre olhando para mim, vejam como eu sou doente, como eu sou um coitadinho, querendo não, eu sou uma pessoa difícil, olha só o que eu passo aqui. Esse também não é o ajuste. Por isso que nosso Senhor disse que o caminho largo leva à perdição. Quando nós somos fundamentalistas ou como somos sincretistas, tudo é fácil, tudo é largo, a nossa vontade está imperando. Agora, o caminho estreito, que nós chamamos Royal Path, a diacrisis, o caminho real, o caminho estreito, onde não existe a sua vontade nem para a largueza, nem para o outro lado do extremismo, nem para a frouxidão, nem para o fanatismo em nada. É um caminho estreito em tudo. Isso só é feito através da confissão de pensamentos com guia, onde ele vai deixar um alvo bem estreitinho, para a pessoa não ter nem para ir, como se fosse um cabresto e as mãos meneadas, para que a pessoa não vá nem para a direita, nem para a esquerda, nem usurpando de uma vida frouxa para uma análise, nem tampouco de uma vida muito fanática para uma análise. Esse caminho clínico, ele é uma coisa mais difícil de se adquirir, que é a inteligência superior, porque justamente nosso Senhor disse, o caminho estreito, buscar esse, que esse é o único que leva para o reino dos céus, porque a nossa vontade ali ela não existe mais. Nem para ser uma pessoa frouxa, nem uma pessoa muito fanática, nem uma pessoa extremamente, utilizando, por exemplo, no caso da doença, como um reclame,
como algo que está indignado, como a rebeldia, a não aceitação, que faz mal isso. Essa doença, então, é gerada na pessoa como mais doenças espirituais. E nem tão pouco no sentido de, sim, eu aceito, eu recebo de bom grado, tenho fé, mas veio isso como um privilégio, como um luxo. Certamente Deus vai ver mais até do que os sadios. Imagina, aquela pessoa que come um atleta, é uma pessoa mundana, está preocupada com a saúde, né? Eu não, imagina, eu tenho agora a minha doença, e veja também o coitadinho de mim. Sempre haverá danos psicológicos, seja para o niilismo destrutivo, a perturbação, o desespero da doença, ou pela questão de ver isso também de uma maneira muito pessoal e até narcisista. Então é por isso que esses problemas psicológicos das doenças, e todos nós temos alguma doencinha que gera problemas psicológicos. Onde é que a gente resolve isso? É no psicólogo? É no psiquiatra? Não é. É através de um pai espiritual, confessando nossos pensamentos, expondo o nosso dia a dia, o que passa na nossa cachola que nunca para de pensar. E um belo dia a gente diz, nossa, agora eu estou livre de mim mesmo. Que maravilha, agora eu posso ser doente ou são, não importa. Eu estou livre de mim. E a doença fará bem em mim, a saúde fará bem em mim, tudo fará bem em mim, porque eu estou livre de mim mesmo. Aí está o papel fundamental da doença. A doença, em uma só palavra, ela tem o poder bendito e abençoado de proteger a nós, de nós mesmos, contra a nossa vontade, que em geral vai causar problemas para a nossa salvação, a nossa deificação, a nossa união com Deus. Então a doença, em uma só palavra, protege o homem dele mesmo. E é por isso que os santos padres, até São Nectário de Egina, recente aqui na nossa linha do tempo, assim como Hierônimos de Egina, nosso próprio padre Panteleimo, hoje agora já morreu, já posso falar dos segredos dele, porque já morreu, não faz diferença mais guardar segredos. Todas essas pessoas, elas chegavam a certa idade, elas pediam câncer. No Monte Atos, inclusive, é algo normal. Se você não está doente, se você não está com problemas, se você não é bênçãos espirituais, você passou aqui para o meu próximo capítulo, não aconteceu nenhum pepino, se começa a pensar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Alguma coisa deve estar fazendo eu de errado, que isso eu estou sob alguma ilusão, um feitiço. Então, para você se livrar disso, se pede logo, Senhor, se tu ainda me assistes, mande-me um sinal, uma aprovação, alguma coisa errada na minha vida, ou até uma doença, para que eu saiba que eu estou indo no caminho correto. É por isso que já dizia o Senhor José e Castro, nós vemos de graça em graça, de tribulação em tribulação. Está na graça, sabe que ela é rápida. É rápida, um segundo só de graça. Depois você vai estar imerso em sofrimento e dor. Mas enquanto você está nessa provação, nessa tribulação, você já recebeu graça antecipada para suportá-la. E você sabe que isso vai acabar. E você vai voltar à época de graça. Só que quando esteja na graça de novo, aproveita rápido, porque já vem outra tribulação preparada para lhe engolir. E são sempre inéditas, são sempre novas, você nunca para, nunca vai parar, não há descanso. Descanso é na hora de ir para o paraíso. Como já dizia o Beato Serafim Rose, aqui é época de trabalho, de ascese. Deixa o descanso para a vida que há de vir. Isso até mexe com a mentalidade cultural. Nós vemos que o latino-americano tornou-se uma pessoa muito descansada de tudo, não é? Não é mais aquele ser elétrico que fundou a América. É, infelizmente, uma cultura meio, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Claro, porque a religião também endossa isso. Você vai para o protestantismo, para o papismo, se endossa essa suposta paz, que na verdade não é paz verdadeira interior. Isso daí, na verdade, é uma paralisia, que é essa doença que nós estamos tratando no Evangelho de hoje. Uma pessoa paralítica espiritual pode ser, ou seja, um zen, pode ser confundido com a pessoa que tem paz interior legítima, e ela não tem. Na verdade, a paz interior legítima produz ação fora do corpo, não é? A sua alma está descansada e o seu corpo é são, ele vai trabalhar, ele foi curado da paralisia espiritual que não gera frutos de ascese. Vemos na vida dos pais, não havia um só monge que era vagabundo, um só monge que não preocupava em produzir cestas, tapetes, entregar incenso, entregar velas, fazer alguma coisa, render frutos de trabalho e, nos momentos adequados, estar em sua exequia, em sua quietude. Essa vida ajustada é adquirida somente no hospital da Igreja Ortodoxa, nessa grande piscina de Siloé, onde todos mergulham nesse pórtico das ovelhas e podem ter, assim como as ovelhinhas eram lavadas para os sacerdotes oferecer seu sacrifício, assim também os catecúmenos são enxaguados na pia batismal e depois ressuscitam, e curados de sua paralisia, que é a humanidade caída. E nós, os batizados, todas as vezes que caímos na paralisia, temos outra piscina.
a piscina de lágrimas, onde aquele que é o primeiro a entrar, ou seja, que você não pode deixar de correr atrás do seu arrependimento, isso significa, ou seja, o primeiro que entra na piscina de lágrimas, ou seja, nunca pare de acelerar-se e correr para o seu arrependimento, para a sua mudança de mente. Esse é o sentido de, veja como o evangelho interpretado e lido à moda ortodoxa, ele é dissecado, espremido, e quanto conhecimento nos sai para nós de alimento para a nossa alma. É por isso que se diz que os catecúmenos, eles comem certo pão que o filho pródigo me imaginou. Até os funcionários de meu pai têm um certo pão. Eu tinha um banquete, mas até os funcionários comem. Que pão é esse? Esses funcionários do pai significam os catecúmenos, que ainda que não são filhos da igreja, são como funcionários. E os funcionários têm pelo menos o sermão, as pregações dos santos padres, que são como pão. Melhor do que a lavagem dos porcos, que é o quê? Os pensamentos e as doutrinas e os logismoi, todo tipo de enxoval de pensamentos do mundo, que é a lavagem de porcos, inspirando-nos para um estilo de vida paralítico, um estilo de vida que não leva ninguém a nada, uma morte espiritual que é sinônimo de paralisia. Uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que nós dizemos é um paralítico. Quando ele se arrepende, a mente dele muda, ele começa a se levantar, a sua alma tendo mudado a sua mentalidade, seu nous tendo mudado a sua maneira de ser, então essa alma toma o seu leito, que é o seu corpo, e levanta e produz frutos de arrependimento, frutos de vida eterna para as graças de Deus. Por isso peçamos nesse domingo 4 de Páscoa, que pelas orações da Santíssima Teotocos Sempre Virgem Maria, de todos os santos, nós também tenhamos a nossa cegueira espiritual, nossa paralisia, nossa surdez, nossa mudez, todas as nossas enfermidades curadas, para aquilo que seja uma vida em Cristo através da participação em sua morte e ressurreição. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do Suplício Momento Teotocos Sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém. Glória a Ti, Cristo Deus, esperança nossa, glória a Ti.